Aleluia! Maravilhoso esse nome é, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra de Deus: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. Até aqui. Primeira coisa que eu quero deixar, irmãos, eu não estou com a Bíblia, porque esse aqui é um dos livros, para quem está nos vendo no Facebook, esse é um dos livros que Deus já me deu. A revelação, são 7 esboços bíblicos comentados com conhecimento da teologia. Aqui, paz, o senhor irmão Dair, lá de Presbítero Dair, lá de Rio Claro, Deus abençoe. Então eu estou acompanhando um livro, porque aqui eu tenho todo o esboço dessa ministração, tá? Então, não é, a Bíblia minha está aqui, mas os textos, referências, estão no livro, tá bom? Irmãos, pois bem, vamos lá. Aqui o que há de ser observado primeiro é a diferença entre o verso 1 e o verso 2. O verso 1 diz assim, ó: No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A ordem cronológica da criação foi primeiro o céu, depois a terra. Aí nós devemos pular agora um pouquinho para os textos bíblicos que se encontram em Isaías 45 e 18, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos. Abra um parênteses no caos aqui um pouquinho, tá? Mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui nesse texto do profeta Isaías, diz que ele não criou a terra em caos. Então aqui faz paralelo e contexto do verso 1 do capítulo 1 do livro do Gênesis. Criou Deus os céus e a terra. Aí o 1 João 1,5 diz assim: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Espera aí, agora vamos para o verso 2 do Gênesis. Do Gênesis capítulo 1. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Pois bem, entre o verso 1 e o verso 2 do livro do Gênesis, capítulo de número 1, a maioria dos eruditos e catedráticos na teologia bíblica do criacionismo, dos amantes das escrituras, confiam que há chamada a teoria do intervalo de milhões e milhões de anos. Mais ou menos assim, Deus criou no Gênesis 1 e ali parou perfeita a obra. Para entender o porquê que ele criou no Gênesis 1. E aí o Isaías 45, 18 diz que não tem caos no que Deus cria. E 1 João 1,5 diz que nele não há trevas, sendo Deus luz. Então o verso 2 do Gênesis diz que a terra estava em caos e sobre trevas. Para entender isso, precisamos pular agora lá para Isaías capítulo 14, verso de número 12. Isaías 14, verso 12. Enquanto você abre, eu quero que você recapitule comigo a doutrina que já estudamos até então. Capítulo 1 e verso 1 de Gênesis diz que Deus criou os céus e criou a terra. Perfeita, porque temos paralelo de contexto em Isaías 45, 18, dizendo que nada do que Deus cria é caos. E em 1 João 1,5 dizendo que sendo Deus luz, não há nele trevas. Irmãos, o que é texto e contexto? Se eu pegar um texto isolado da Bíblia e pregar ele numa doutrina sem contexto, é pretexto para heresia.
Então eu devo ler o versículo, estudar o que é anterior, o que é posterior e depois buscar os paralelos revelados de Gênesis a Apocalipse, porque senão minha mente fica confusa. Eu sei agora até então que Deus criou o céu e a terra, que Ele não cria caos e não cria trevas na sua criação. Agora vamos decorrer o ensino. Isaías 14, verso 2 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Vamos lá, irmãos. O prefácio do Isaías 13, que trata 13 e 14, praticamente todos os textos tratam sobre a ruína de Babilônia, e a Babilônia aqui tipifica o império de Satanás, suposto império. Essa estrela da alva que caiu é Satanás, que era Lúcifer, com a terça parte rebelada. Se você também foi em Ezequiel 28, trata sobre o querubim ungido, e você vai discorrer sobre a criação de Lúcifer. Tá? Ele trocou a criação com honras pela soberba em seu coração. Quando ele deseja ser semelhante a Deus e pôr um trono nas alturas dos céus, Deus o tira do céu, porque nada que é imperfeito fica ali, e lança fora. Tá? Aí preciso de sua atenção agora. Na teoria do intervalo, que a maioria dos eruditos e catedráticos no criacionismo defendem essa teoria, diz que entre o Gênesis 1, capítulo 1 e verso 1, e o Gênesis capítulo 1 e verso 2, é esse fato que Lúcifer é lançado fora do céu, e ele cai na terra. Agora abre mais um parênteses. Lúcifer é um anjo dotado de poder, porém poder limitado. Sendo Lúcifer, agora Satanás, continua tendo um poderio limitado. A Deus pertence todo o poder. Aí Lutero diz que Satanás é um cachorrinho na coleira de Jesus, porque todo o poder é de Deus. Quando ele é lançado, aí por isso a ciência tenta explicar o Big Bang, que é um meteoro que caiu na Terra e destruiu a Terra. Sabemos por fé que foi Satanás, sendo Lúcifer, que caiu em pecado, e trouxe a terça parte. Agora imagine comigo, Lúcifer e a terça parte de anjos dotados de poder caindo na terra. Aí há um paralelo que Deus cria perfeito, e este poder caindo na terra destrói a face do abismo e há trevas. Aí mais um pouquinho de bênção para a nossa vida é que Satanás, quando era Lúcifer, ele quis a semelhança. Está escrito no Isaías 14. Deus não deu a ele a semelhança. O Espírito pairava sobre as águas. Imagine agora comigo uma alusão a isso. O Espírito Santo pairando sobre as águas, a Trindade pairando sobre as águas e vendo o seu reflexo na água. Pega o pó da terra, começa a olhar e diz entre a Trindade, as três pessoas da Trindade, em Gênesis 1 e 26, façamos, pois, o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Pois bem, imagine agora Satanás no cantinho dele, irmãos, vendo isso e sofrendo com isso. Que Deus pega nós, o pó da terra, e nos cria a sua imagem segundo a sua semelhança. Então, irmãos, Satanás ele trabalha agora por inveja para nos destruir. Aí o que você deve observar é que o texto que eu li diz em Gênesis verso 3, capítulo 1, e disse Deus: haja luz e houve luz. Para todo o caos, para toda a face do abismo destruída, disse Deus: haja luz e houve luz. Ou seja,
Tudo que está em caos, Deus transformará num projeto bem acabado em suas mãos.